Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor, o canal de estudos bíblicos, meu irmão e minha irmã, em que a gente ouve o que Deus quer nos falar e que o Espírito Santo nos quer dizer com sua iluminação. Porque estudar a Bíblia é você entender o texto por trás do texto, a mensagem por trás do texto, né? Meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos começar a carta de Tiago, considerado carta geral, tá? Esse aqui não é o Tiago que é apóstolo, né, que morreu em 44 depois de Cristo, morreu cedo, né? Esse aqui, Tiago, ele é considerado o irmão de Jesus, né? E ele é o líder do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, naquela questão de circuncisão ou não circuncisão, que houve aquele embate entre Pedro e Paulo, né? Bom, Tiago era um dos vários irmãos de Jesus, provavelmente o mais velho, porque encabeça a lista de Mateus 13:55, que a gente pode observar lá. E no início, é interessante observar que ele nem sequer cria em Jesus, cria em Cristo, né? E aí, ele entendendo erroneamente a missão dele, né? Ele entendeu erroneamente a missão de Jesus, né? Mas com o passar do tempo, teve muito destaque, tanto que ele é chamado coluna da igreja, né? E foi um dos poucos que Cristo apareceu após a ressurreição, tá? A carta, ela tem características judaicas, né? E aí, faz a gente lembrar que essa carta foi redigida quando na igreja ainda predominava, ainda tinha as marcas judaicas, aqueles ritos judaicos, né? E os destinatários, eles são identificados. Quais são os destinatários? As 12 tribos dispersas entre as nações. E a gente vai ver hoje capítulos 1 e 2 da carta de Tiago. E começa apresentando assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. As 12 tribos, né, de Israel. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então a gente está falando aqui, já estava vendo perseguição, como sempre houve provações, né? Pois sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe soltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, porque a verdadeira sabedoria é buscar a Deus e vem de Deus, tá? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. O irmão de coração humilde deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada, e o rico deve se orgulhar caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, também como o pobre, né? Pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta, cai então a sua flor e a beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em todos os seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado. Então, o que está dizendo? O mal tem origem em nós. E a gente deve orar a Deus pedindo perdão, e para que a gente faça uso do nosso livre-arbítrio, e a gente não deve, para que ficar falando em mal? Eu vejo, às vezes, porque o mal fala de Cristo, fala de Deus, fala de arrependimento, fala de salvação. Isso que é importante, falar de Deus, do arrependimento, da salvação, da graça, né? E a gente está falando aqui, também Tiago falando aqui, meu irmão, minha irmã, de fé, perseverança e fé. Porque fé é confiança. Fé da palavra traduzido por emuná no hebraico e pistis em grego. Quer dizer, confiança
absoluta e ilimitada, sem dúvida, sem nada. E a perseverança aqui é a perseverança na certeza da salvação, do reino de Deus, né? E Tiago, interessante, Tiago fala aqui, ele isenta completamente Deus, porque é a questão do bem e do mal, da teodiceia, né? Deus não criou o mal. O homem, no mau uso do seu livre-arbítrio, outra vez digo, criou o mal, né? Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. E aqui é outro caso interessante da gente. A ira de Deus, a correção, a misericórdia, a correção pedagógica, a ira de Deus produz justiça. A do homem não produz justiça, né? Você vai produzir justiça com as suas próprias mãos, você vai se vingar, isso não produz justiça. E outra coisa, mesmo a nossa justiça aqui, você não tem a liberdade total. Por quê? A gente tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas a gente deve contra essa justiça. Por quê? Você abre mão do seu tudo poder fazer abriu mão em favor do Estado para que o Estado protegesse você com a justiça dele e com o aparato de justiça, tá? E aí vem falando interessante, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, né? Tratando-as com parcialidade. É interessante a gente observar aqui, quando ele fala, esses ensinamentos aqui, todos, meus irmãos, eles são ensinamentos morais e éticos daquela que permanece até hoje, não matarás, não furtarás, né? São baseados nas leis morais e éticas do Antigo Testamento. Essas leis, a gente, mesmo sem ter ouvido falar em Deus, essas leis estão no nosso coração, postas, escritas lá no nosso coração, né? Suponham que a reunião de vocês, aí ele vai dar um exemplo aqui, suponham, comum na igreja, que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido assim com roupas finas, disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado, onde põe meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? É o que acontece, né? Não fazer acepção de pessoas. Jesus nos aceita sem nenhuma explicação. E por que nós devemos fazer exceção de pessoas? Né? A gente é tão mal, a gente tem tanto mal no coração como um pobre ou rico, como um crente ou não crente. Né? É importante saber isso. Ele vem falando aqui. Ele fala, aí dá o exemplo, se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Está vendo que está falando aqui dos preceitos da lei judaica, né? Dos preceitos do Antigo Testamento aqui, da lei mosaica, né? Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre aquele que não é misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É por isso que a ira de Deus produz justiça, mas a nossa não. Porque o juízo de Deus produz misericórdia. E é acima do juízo, meu irmão. É preciso a gente entender isso. É interessante a gente observar também que ele fala que não adulterarás aquilo, comete assassinato, está falando do decálogo, dos 10 mandamentos, que vigoram até hoje, estão escritos no nosso coração. Aí vai falar, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obra? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver nesse estado de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz e aqueça, se alimente até satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? É aquilo, meu irmão, minha irmã. Não adianta a nossa religiosidade orar, contemplar, contemplativo e orar e sem produzir uma ação.
A fé produz obras excelentes. Tem muita gente que não é crente aí e que produz excelentes obras. Mas produz excelentes obras. Você vai condená-lo? Não. Porque é interessante que Tiago fala isso aqui, porque no livro de Atos fala, e tinham tudo comum, se dividiam o pão, o partido do pão, cada um tinha a sua porção diária. É o que ele está falando aqui, justiça social. Os profetas gritaram por justiça social lá no antigo Israel, na época do cativeiro babilônico, né? O cativeiro assírio. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso ter em mente que a obra social, a obra de Deus, ela quer ação e oração. Orar em ação e oração. A gente tem que ter tudo em comum, né? Uma comunidade de fé, na comunidade de fé tem pessoas com necessidades. Adianta você sentar lá, meu irmão, não sei o quê, ou adianta você estar na cela, dá o estudo lá, não se preocupa com o outro. O objetivo é outro, é ter tudo em comum. É ter tudo em comum. O objetivo da comunidade de fé, além de proclamação do Evangelho, é buscar a justiça social a partir dos membros para irradiar para fora. Senão não tem sentido. Porque o meu pouquinho junto com o seu pouquinho, a gente faz uma ação social grande. Né? E aí, mais alguém dirá, você tem fé, eu tenho as obras. Mostre a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, quem pratica as obras acredita no Deus provedor, né? Acredita no Deus provedor e acredita na misericórdia de Deus. Você quer que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ele ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Abraão não conheceu Jesus, mas a sua fé o justificou, porque ele creu em Deus, tanto que ofereceu em obra o sacrifício ao filho Isaque. A gente percebe que, por exemplo, Raabe, a prostituta, né, que escondeu os espias. E ela creu, e aquilo foi imputado como justiça. Tanto que ela entra na genealogia de Jesus. Meu irmão, minha irmã. Então, que a gente não tenha acepção de pessoas, que a gente não tenha sobre si mais do que é, e que a gente tenha o coração disposto a estar aberto, entendendo que o Evangelho é amor. Jesus amou, é a expressão máxima do amor. E esse amor a gente tem que levar junto com o Evangelho, no socorro ao próximo, no socorro ao necessitado. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e nos confronte sempre, meus irmãos, para que a gente possa, com o coração quebrantado, transbordar o Evangelho. Deus abençoe.